Você sonhou com um homem querendo atacar você? Tem uma pessoa que sonhou nesse sentido e compartilhou conosco. Diz o seguinte: sonhei com um homem querendo me atacar dentro de casa. Eu tinha medo, fechava as portas e ele ainda entrava, ficava na sala e queria entrar para os quartos onde eu me escondia. Bom, existe, é claro, um homem na sua vida. Esse sonho representa que tem um invasor na sua vida, mas ele ainda não está concretizando a adversidade que ele pretende com você, porque você está relutante e ele está na sala. Então ele está na espera, mas ele está dentro do contexto ali. Então quando você sonha nesse sentido, você tem que entender que alguma coisa está na sua psique. O que pode contaminar a nossa psique? Uma crença, por exemplo, tá? Um espírito obsessor. Primeira coisa que uma pessoa que sonha nesse sentido deve fazer ao acordar desse sonho: ser muito lógico, exercer os seus raciocínios com muita lógica, pôr a racionalidade à frente em todas as suas decisões. E também buscar conselhos. Por quê? Porque esse homem ali pode representar um espírito que sopra no pavilhão mental. Ele sopra ideias erradas. E existe uma classe de espíritos que a eles é permitido soprar ideias erradas no pavilhão mental do humano. E o humano que não quer pensar, não quer raciocinar, é conduzido por esse tipo de gente aí não carnal. Então, a cada ideia que você tiver, a cada raciocínio, você precisa ser muito responsável para finalizar a sua decisão na certeza de que ela não tem influência de pessoas não carnais externas aí, tá? Agora, se você consultou site de evidência online, cartomante, centro espírita, se você foi em alguma igreja recentemente e está frequentando alguma vertente ou algum braço espiritual, alguma coisa nesse sentido, então esse sonho representa que a fonte espiritual da qual você está se alimentando, ela se ampara numa espécie de rede Wi-Fi desprotegida, onde hackers podem pintar e bordar, como diz o ditado. Na vida desperta, quando queremos fazer uma transação comercial, se nós não temos uma rede Wi-Fi protegida, a gente dá enter e o dinheiro vai para um bandido. E a gente pensa que foi para o local que a gente destinou. E a gente está sendo sabotado, sugado, na verdade, roubado. Então, você precisa entender o seguinte: toda religião, toda vertente espiritual, toda crença é passível da tal rede Wi-Fi desprotegida. Existem também as pessoas não carnais que ficam olhando quem entra e sai na casa dos benzedores, quem entra e sai nos sites de evidência online, quem entra e sai na igreja A, na igreja B, na igreja C, e eles percebem que aquela pessoa, ela quer ajuda e ela tem problemas para resolver. Então, eles vão lá fazer intersecção no pavilhão mental daquela pessoa. E a pessoa pensa que está sendo muito orientada, muito iluminada, mas na verdade ela está sendo conduzida por uma grande fraude, tá? Na qual pode se descabelar ao final. É por isso que você está tendo esse sonho aí. Por que esse homem já estava dentro da sua casa? Porque não se trata de um homem carnal. Um homem carnal teria que ser convidado, né? E ele já estava lá dentro, no seu sonho. Então ele entrou sem convite.
E quem é que entra sem convite na nossa vida? São esse tipo de gente não carnal aí, ó, gentinha, que anda por aí perseguindo as pessoas, fazendo desgraças, rindo, tá? Então, você precisa ficar muito atenta, muito esperto. Outro dia, eu interpretei o sonho para uma mulher. Ela sonhou que recebia um amigo da família na casa dela. E eu disse para ela, dona, esse amigo aí não é um amigo, não. Muito pelo contrário. Outro dia ela retornou para mim nos comentários dizendo, Elias, você interpretou o sonho para mim e eu já descobri o que estava errado. Então, muitas vezes a gente pensa que está entrando uma coisa para a vida da gente e está entrando o contrário. Muitas vezes você vai num local religioso ou espiritual para buscar ajuda e você recebe o contrário, a enganação, tá? Então é isso aí que você precisa fazer, tá? Mas é um espírito obsessor, só porque ele ainda não concluiu nada na sua vida. Ele está ali no aguardo, tá? É por isso que ele foi para a sala. Mas o medo existe, você entrava e ficava nos quartos, né? Você se escondia. Então, nesse sonho, você conseguia se esconder. Então, você vai conseguir se desviar aí desse obsessor. O ser humano, ele infelizmente interage, sem saber, sem querer, com muitos outros tipos de pessoas. Pessoas não visíveis, pessoas espíritos, pessoas extraterrestres, pessoas, etc., porque a criação é muito vasta. A infinitude é a marca do nosso Criador e o nosso Criador é infinito para todas as direções. Querer mensurar as medidas do todo é o princípio da loucura, inclusive. Tá? Então é isso que você tem que fazer, ficar muito atenta. Tá? Por quê que as pessoas se prejudicam tanto? Porque elas levam muito tempo para concluir uma análise. As pessoas às vezes entram no site de evidência online e já coisas estranhas começam a acontecer na semana seguinte, mas ela espera 1 ano, 2, 3 para fazer uma análise, para lembrar, meditar, olha, isso passou a acontecer depois que eu fui lá naquele site, eu acho que aquele site não é bom. Então, nós precisamos ser muito perguntadores, porque as pessoas que perguntam mais se saem melhor em tudo. Você precisa ser uma pessoa periciosa, confiar desconfiando o tempo todo. Em tudo, sobre qualquer assunto. Quem escreveu esse verso que diz assim, Deus não pode ser posto à prova? Quem escreveu isso é gente religiosa egocêntrica, egoísta. Gente que quer o Deus Todo-Poderoso só para si. Tudo que é bom para todos não teme ser investigado, não teme ser posto à prova. Seja lá o que você faz espiritualmente, põe à prova. Porque daí você já logo se livra daquilo ali, pronto. Você tomou partido, você tomou ação. Daí você elimina coisas prejudiciais da sua vida, do seu astral. Tá? Tudo o que é bom, tudo que projeta o bem, não se importa nem um pouquinho de ser posto à prova. E os meios espirituais mais honestos, eles se põem à disposição, tá? Porque nessa minha jornada de vida, eu sempre pesquisei muito esse mundo aí, espiritual. E um dia eu conversei com um espírito, e ele falou para mim que tinha medo de Jesus Cristo, não avançava muito ali, ele não abusava muito no que ele fazia, porque ele tinha medo do homem do pau. E eu perguntei, quem é o homem do pau? E daí ele falou para mim, o homem do pau é Jesus Cristo, ele disse. Daí ele disse para mim, olha, eu sou espírito, ele disse para mim. E ele subiu em cima de uma fogueira que estava queimando. E ele não pegou fogo, ele não queimou nada. Ele não queimava. Ele se pôs à prova.
está certo que é uma entidade, é um ser que não é voltado para os princípios cristãos, mas ele é honesto. Ele está fazendo do jeito dele, mas ele, pelo menos nisso, ele está sendo claro. Mas mesmo não sendo um ser voltado para os propósitos cristãos ali, ele já se prontificou-se da parte dele, de dar prova dele mesmo, do que ele era, como ele era. Tá? Então é isso aí. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.